Solicito à comissão do plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 26 dias do mês de julho do ano 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sua presidência, do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheiro substituto Sérgio Cado Maciel, conselheiro substituto Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou o nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada, ao tempo que foram lidas 3 propostas de resoluções normativas, 2 da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, e 1 da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Na hora do expediente, a senhora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros solicitou antecipação da sua relatoria, devido a um compromisso, cirurgia. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 5273 de 2014. Prestação de conta de gestão, aprovado acórdão 79. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 732 de 2016, 740 de 2016, 733 de 2016, retirados de pauta. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 2792 de 2008, prestação de contas de governo, aprovado parecer prévio, aprovação com ressalva. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 5604 de 2010, prestação de contas de governo, aprovado parecer prévio pela regularidade das contas de governo. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 7150 de 2010, retirado de pauta. TC 13494 de 2014, um recurso, aprovado acordo 80. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 8558 de 2014, recurso, aprovado acordo 81. TC 7138 de 2014, um recurso, aprovado acordo 82. TC 685 de 2014, recurso, aprovado acordo 83. TC 14625 de 2014, recurso, aprovado acordo 84. TC 8095 de 2014, recurso, aprovado acordo 85. Não havendo mais processo a relatar, na hora das explicações pessoais, o excelentíssimo senhor presidente informou que enviará oficialmente um comunicado para todos os gabinetes e Ministério Público de Contas com relação aos processos de compensação previdenciários do Estado, para que sejam feito um levantamento, um cronograma do que for necessário nos referidos processos. Ao tempo que facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheiro Marcelo. Senhor presidente, eu acho que eu não estava presente na sessão anterior. Ok. Conselheiro Fernando. De acordo. Conselheiro Rodrigo. De acordo. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Sérgio. Sérgio estava presente. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Solicita a comissão do plenário a leitura das propostas de resoluções. Resolução normativa. Dispõe sobre o processo eletrônico e a digitalização de processos físicos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, lida em 4ª leitura. Projeto de resolução normativa dispõe sobre a fiscalização de entidades do terceiro setor, da formalização e da execução dos contratos de gestão firmados pelos municípios do Estado de Alagoas e pelo Estado de Alagoas, regulamenta as prestações de contas anuais a serem disponibilizadas aos órgãos ou entidades supervisoras e dá outras providências. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, lida em 3ª leitura. Resolução normativa. Altera a redação do artigo 2º da Resolução Normativa número 01 de 2021, que dispõe sobre a conceituação das normas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em 4ª leitura. Obrigado. Antes de facultar a palavra, eu queria solicitar a todos os conselheiros, já tinha sido encaminhado no dia
26, dia 20 de junho, é uma solicitação que a gente tem que encaminhar toda vez, época de eleição, e agora eu recebi formalmente do Ministério Público Eleitoral a solicitação de aquelas contas que foram reprovadas. Então, esses ofícios estão em todos os gabinetes, e eu queria que até no máximo sexta-feira, porque a gente tem prazo de encaminhar para o TRE até segunda-feira. Por gentileza, seja encaminhado de todos os gabinetes para que a gente possa se consolidar e encaminhar para o presidente do TRE. Tá? Dito isso, fica facultada a palavra à senhora conselheira, os senhores conselheiros, doutor Ricardo aqui representando o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, membro do Ministério Público que atua junto à Corte de Contas, Excelência, eu tenho cerca de 5 processos para a pauta de hoje. Gostaria de consignar a retirada de pauta de 2 processos do Funcontas que foram objeto de vista, que foram pautados indevidamente. São os processos 65/20 de 2017 e 11.091 de 2015. Assim, Excelências, eu passo para a relatoria do processo 4208 de 2005. Excelência, trata-se processo das contas de governo do gestor do município de Minador do Negrão, do exercício financeiro de 2004, encaminhado a esta corte. O processo foi encaminhado à diretoria respectiva, que elaborou o relatório AFTER-FAFON 120 de 2006, concluindo que a prestação de contas se encontrava regular. Este é um processo que teve vários andamentos por vários outros relatores, chegando a nós decorrido esse iter todo. O gestor aqui foi notificado, apresentou as suas justificativas e, com base, Excelência, no que consta nos autos e, evidentemente, levando em conta a manifestação do gestor, eu trago o voto no sentido de que o parecer prévio a ser emitido pelo Tribunal de Contas vá com a declaração, com a sugestão ao ente respectivo competente para o seu julgamento, de que este seja pela rejeição, reprovação, em função do não envio dos anexos de metas e riscos fiscais, da inobservância do princípio da exclusividade, artigo 65, parágrafo 8º, tendo em vista que continha matéria estranha à fixação de despesa e de receitas públicas, o descumprimento do limite mínimo de aplicação em gastos de educação, os 25% constitucionais. Aqui eu ressalvo a divergência, que esse descumprimento se deu por considerarmos que na sua estrutura esse órgão, além de deter as atividades de educação, também detinha de cultura, e os gastos com essa atividade, evidentemente, não podem ser levados em consideração
para aqueles gastos mínimos constitucionais. E também da execução das despesas na rubrica Administração Geral de cerca de quase R$300 mil, em que não se identifica realmente os gastos efetivos voltados à atividade finalista da educação. Sendo assim, o percentual cumprido seria na ordem de 17,37%. Evidentemente, considerando-se esse percentual, sem destacá-lo, sem retirá-lo, o município cumpriria o percentual em 26,74%. Também, em razão do descumprimento da aplicação mínima no Fundef, tendo atingido o percentual de 59,86%, o não envio nos demonstrativos respectivos dos demonstrativos das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e das ações de serviços públicos de saúde no réu. O réu foi encaminhado, mas foi encaminhado de forma incompleta, faltando esses elementos essenciais para a avaliação da gestão no seu formato macro, como por assim dizer. E também, excelências, verificamos que apesar do município apresentar regime próprio, nas demonstrações que foram encaminhadas não há nenhuma referência à contabilização desses valores nos demonstrativos apresentados nos balanços gerais encaminhados pelo gestor. Em função dessas razões, excelência, o meu voto é no sentido, como já declinei, da emissão do parecer prévio pela reprovação e rejeição das contas. Ele deu 1,5 agora. As contas são 2,5. Senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhores conselheiros, como se trata de prestação de contas do exercício 2005, em razão desse período, eu acredito que não foi enviada por essa razão ao Ministério Público de Contas, eu vou me abster de tecer maiores considerações nesse caso, senhor presidente. Okay. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Fernando. Senhor presidente, o nosso gabinete tem uma situação muito firme com relação a esses processos antigos, que nós estamos sempre votando pela aprovação com as devidas ressalvas em função da segurança jurídica, o prazo razoável de tempo. Então, eu divido um pouco do conselheiro Anselmo da Tavênia seus esforços de bem elucidar o processo, mas nós votaremos pela aprovação com as devidas ressalvas. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu acompanho a divergência integralmente no sentido de aplicar o princípio da segurança jurídica. Temos também já entendimento firmado no nosso gabinete, no sentido de que, em se tratando de prestações de contas muito antigas, não faz o menor sentido, em razão do princípio da segurança jurídica e também da duração razoável do processo, determinar a reabertura da fase de instrução com encaminhamento dos autos à Diretoria de Fiscalização Municipal para fazer nova reanálise a partir dos elementos que são trazidos. De modo que eu estou acompanhando o voto de Sua Excelência, conselheiro Fernando Toledo. Roberto. Acompanho o voto do conselheiro Toledo. Conselheira Rosa. Presidente, como eu acabei de chegar e não ouvi o relato do conselheiro, vou me abster nesse processo. Okay. Aprovado, vencido, conselheiro Anselmo, pela divergência. Conselheiro Anselmo continua com a palavra.
Senhor presidente, trago o processo agora 5595 de 2012. Também trata de prestação de contas de governo do gestor do município de São Sebastião, exercício financeiro de 2011. Um processo que recebi o relatório AFO-DEFAFON, número 94, de 2013, que constatou algumas irregularidades e, ainda assim, entendia que a prestação de contas mereceria parecer favorável. Há um parecer número 40 de 2016, da auditoria da lavra do conselheiro Alberto Pires, em que aponta também uma série de situações irregulares. Consta aqui o parecer da auditoria também, apesar das situações apresentadas, entender por buscar explicações do gestor e, caso não feitas, ou que fossem capazes de sanar as situações, assim por dizer, irregulares, propus a emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas das contas. Os autos foram ao Ministério Público e, por meio do despacho, fosse chamado de gestor, tendo em vista as irregularidades apontadas pela diretoria e também pela diretoria competente e pela auditoria. E, ao final, os autos voltassem para a sua conclusão. O gestor foi cientificado, apresentou sua defesa. Embora essa defesa ela tenha sido intempestiva, a intempestividade não foi obstáculo para que analisássemos, as suas razões, em função da homenagem de outros princípios caros ao processo, assim por dizer, administrativo de controle externo. O Ministério Público manifestou-se através do parecer 4402 de 2020, concluindo que, acaso fosse apresentada na nova defesa, retornos ao órgão ministerial, e, não havendo, opinou pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas do gestor. É um processo em que há requisições, pelo menos informações constantes deles, de ação civil pública de improbidade administrativa, processo digital número tal, que foi respondida através de ofício 26, número 2020, de nosso gabinete. Esse é o relatório, senhor presidente. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, nos autos, há manifestação ministerial, exerada por meio do parecer da 4ª Procuradoria de Contas, parecer 4402, relativo às contas de São Sebastião, da Prefeitura Municipal São Sebastião, apresentada por José Pacheco Filho, relacionadas ao exercício 2011. Como bem apontou o excelentíssimo relator, o processo ele tramitou pelas unidades técnicas. No caso, a diretoria, a DEFAFON, se manifestou, e à época, a auditoria também atuava nessa fase, pronunciou-se, e houve o contraditório ampla defesa por meio da manifestação do senhor José Pacheco Filho, que apresentou uma defesa bem significativa com relação a vários itens. Na ocasião, o Ministério Público de Contas emitiu um parecer em que ele se manifesta preliminarmente pela nova manifestação do gestor, em razão de terem sido apontadas outras questões que não foram suscitadas na fase de instrução. Então, o entendimento nosso lá no Ministério de Contas
é que a instrução deve ser realizada nas diretorias técnicas, que têm essa competência e essa atribuição para realizar toda a instrução do feito, e aí isso significa tanto a emissão de um parecer, de um relatório técnico inicial, identificando as irregularidades, como a manifestação e a oitiva do gestor em relação a esses fatos e, ao final, uma manifestação conclusiva em que se pronuncie com relação às normas eventualmente violadas, com relação à gravidade, inclusive, para que possa, nas fases seguintes, Ministério Público de Contas e gabinetes conselheiros, o colegiado, haver o pronunciamento quanto ao mérito. Então, nesse caso, o parecer se pronunciou inicialmente em relação a essa necessidade, né, de ouvir novamente o então gestor quanto a esses novos fatos que foram suscitados pelo Ministério Público de Contas. Caso superada essa preliminar, o Ministério Público de Contas já se pronunciou quanto ao mérito, na oportunidade, pela 4ª Procuradoria, indicando diversas irregularidades consideradas graves, que eu mencionarei aqui de forma sucinta. Inicialmente, o parecer do controle interno, que foi apresentado de forma intempestiva, foi um ponto considerado como irregular. No caso interno, o que se constata dos autos é que o parecer do controle interno foi apresentado apenas por ocasião da defesa do gestor em 2017, sendo inclusive o parecer datado de 27 de setembro de 2017. Aqui as contas elas são referentes ao exercício 2011. Um outro ponto que no Ministério Público de Contas eu tenho observado que vários colegas têm apresentado críticas e ressalvas no que se refere à estipulação de créditos suplementares em valores muito significativos. Inclusive, na pauta de hoje, eu acredito que tem um município cuja autorização chegou a 80%. No caso dos autos, seria 40%. Então, isso contraria toda a lógica, né, do ciclo orçamentário, da previsibilidade, do planejamento, quando se estabelece de antemão um valor tão alto, né, para esses créditos suplementares e, de certo modo, até esvazia um pouco a própria atuação do Poder Legislativo, né, que acaba deixando ao Poder Executivo essa atuação prioritária. Também há um ponto aqui relacionado à ausência de contabilização de mais de R$120 mil, referentes a transferências constitucionais e legais da União e do Estado. É um outro aspecto que foi suscitado. E aí, inclusive, nesse ponto se pediu o aprofundamento da questão para que fosse apresentada a documentação relacionada à razão contábil da conta corrente, extratos bancários, né, do FPM, PVA, ICMS, royalties do Estado da União, para poder aperfeiçoar. Também houve uma divergência quanto à contabilização do Fundeb. Verificou-se que há uma contrariedade em relação àquilo que consta em sites oficiais da transparência, e aí se pede também o aprofundamento da instrução em relação aos extratos bancários do Fundeb e a razão contábil. Quanto à aplicação do mínimo em saúde, verificou-se em 2011, o valor de referência foi de R$21.482.000, consolidando os dados, a auditoria informa que o montante teria sido R$13.670.000, e a conclusão nesse ponto é que o município teria cumprido os gastos. Então, nesse aspecto, não haveria irregularidade, teriam sido aplicados 17,22% em saúde, conforme a transparência, então superando o mínimo exigido. Quanto à despesa de pessoal no mês de dezembro de 2011, acredito que está uma falha aqui, estava 2013, verificou-se a inobservância do limite de despesa com pessoal. O município teria extrapolado, né, em 0,58%, o máximo que poderia ser gasto. Então, esse aspecto foi considerado, o Poder Executivo gastou 54,58% da receita corrente líquida. Então, em conclusão, senhor presidente, eu reitero aqui essas manifestações, essa pontuação, primeiramente, para que os autos sejam retomados, né, redirecionados à unidade técnica, para que ela providencie uma nova oitiva do jurisdicionado, para que ele possa apresentar sua defesa, emita um parecer conclusivo com relação a essas irregularidades e, em seguida, seja retornado ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Caso superada esse aspecto inicial, já pelo que foi constatado nos autos, o Ministério Público de Contas pronuncia-se pela irregularidade ou pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas do senhor José Pacheco Filho, do município de São Sebastião, exercício 2011. É o parecer, senhor presidente. Ok. Conselheiro Anselmo.
Senhor presidente, só fazer aqui não sei nem se posso chamar de retificação, mas quando o doutor Ricardo falou da questão de um processo que teria autorização de 80%, né, de abertura de créditos adicionais, quero aqui ficar registrado uma falha nossa, que ao relatar o processo anterior, faltou também esse item como item de reprovação, mas que na prática não interfere no resultado do julgamento. Mas aqui eu vou citar, não, mas nesse processo é pior, porque não é 80%, 100%. Foi 100%. Então, só que fique registrado, consignado, que foi um equívoco meu, mas que não... Uma parte aí. Ou na defesa, houve alguma justificativa por que dos 100%? Ou dos 80%, no caso aí agora? Não, esse aqui Ele não é não 80, justificou? esse aqui é 40. Não assim, ele tem o poder de abrir, que como não ultrapassou o limite que ele fixou, então que estaria tudo em ordem. Não há nada assim como aparentemente em patamares palpáveis, se buscasse eventual inflação do período acumulada, ou algo do gênero. Apenas há esse encaminhamento, o ok do Poder Legislativo, e a depender da execução no patamar, às vezes quando supera esse patamar que não tem justificativa, que se faz a observação. A minha pergunta foi só no sentido de às vezes ter algum motivo que justifique, e como também não tem um percentual estabelecido, você pode pedir 30, 40, ou seja, a gente está achando falta de controle na parte orçamentária. Por exemplo, o ano passado, hoje só ficaram 28 municípios fora da licitação do negócio de água e esgoto. Todos os municípios vão dar mais de 100% o orçamento. Por quê? Porque era um recurso que nem imaginavam que iam conseguir, entendeu? Eu estou só perguntando isso porque a gente obviamente, vai ter esses casos todos com relação às prestações de contas do ano passado, né? E nós vamos ter, todos os conselheiros vão ter esse tipo de problema, a não ser aqueles 28 municípios que ficaram fora da licitação de privatização de água e esgoto. Presidente, aí é um pouco diferente, porque, na verdade, a LOA é um instrumento legal. Então, o ator competente para a sua autorização é o Poder Legislativo, em caso municipal. Quando se fala de créditos adicionais, eu vou arriscar-me aqui, acredito que até 2015 eram as únicas formas de se alterar a lei orçamentária através da utilização dos créditos orçamentários. Se eu não estiver enganado, não me falhar a memória, a partir de 2015 já teve uma alteração constitucional em que foi permitido explicitamente a abertura de créditos para aplicação na parte de informática. Acredito que seja essa matéria e seja esse o período. Até então, a única forma de alteração da lei orçamentária seria através dos créditos adicionais, naquelas espécies que todos nós conhecemos. Acontece que a Constituição, ela autoriza, né, a constar na lei orçamentária que o Poder Executivo abra por decreto, né, determinado percentual de créditos adicionais ali, vislumbrando ter alguma flexibilidade. Só que os gestores, eu posso dizer assim, invariavelmente, têm essa autorização na lei 20, 40, 60, 80, 100%, e às vezes mais de forma disfarçada. Porque quando tem casos em que há essa fixação, por assim dizer, na lei orçamentária de 100%, e ainda há na lei orçamentária a possibilidade de se fazer remanejamentos, transferências, transposições sem limite. É ainda assim que, olha, se abrirmos esse RTT, que essa abertura não sirva para aquele 100%, não impacte naquele 100%, ou seja, 100% e mais
o RTT. Então, assim, numa linguagem própria, desculpe, já peço desculpa, o céu seria o limite, talvez. Então, é dessa forma que, assim, talvez as coisas combatam essa fixação exagerada. Apesar do Legislativo ter a última palavra, mas como aqui todos falam, o encaminhamento é da lavra do próprio Poder Executivo, sabendo que aquele percentual pode ou não ser o percentual exagerado, não justificado. Então, na verdade, o que se combate é a abertura através de um ato não legal de créditos adicionais que desconfigure a lei orçamentária aprovada pelo Legislativo. Mas vai contar do centro, como contraparte, mas a autorização foi concedida pelo próprio Legislativo. Essa situação me parece contraditória. Então, acho que é isso que o tribunal poderia, com todos os instrumentos, combater. Como uma questão didática. Você tentar, todos os gestores, tentar fazer toda a sua parte orçamentária, inclusive porque ele manda o ano anterior, de uma forma mais perto da realidade, sempre perto da realidade. É importante sempre essas colocações no sentido didático, porque eles têm que realmente fazer, porque o costume, e a gente percebe isso, doutor Ricardo, todas as prestações de contas, o cara faz aí, bota o orçamento, foi quanto? Foi 100? Bota aí 130, 140. E, na verdade, talvez não tenha nem base para que aumento dos 30%, dos 40%. Mas é importante essas colocações no sentido didático de você ter, os gestores terem essa informação de cada ano que vem, ele ter o cuidado na peça orçamentária, ela sair mais perfeita possível. Esse processo aqui é um exemplo disso. Mas aqui não se aplicaria isso, porque aqui, apesar de constar na LOA também, a questão do RTT, que é o remanejamento, transferência, transposição, consta na LDO que isso seja feito, possa ser feito. E como há uma decisão do STF a respeito do tema, que pode constar da LDO, isso aqui não se aplicaria para, pelo menos eu não trouxe, para questões de reprovação. Trouxe no seguinte sentido, como uma irregularidade, no sentido de não se fixar um teto, um percentual ou um valor absoluto. Aí cai naquela regra. Eu já tenho 100%, já posso alterar a lei orçamentária, a lei, por ato administrativo, vamos dizer assim, em 100%. Mas o que eu aqui entender de remanejamento, transferência e transposição. Ok. O conselheiro Rodrigo queria fazer... Presidente, aproveitar a discussão... Eu atrapalhei, desculpe aí, conselheiro Anselmo, porque atrapalhei o seu relato, mas é porque era uma coisa que é importante que a gente tenha esse entendimento. Conselheiro Rodrigo. Essa discussão é importante, a gente também tem levantado essa discussão no nosso gabinete quanto à necessidade de fixação de um patamar, uma recomendação por parte do Tribunal de Contas. Só não acho correto, justo, do ponto de vista da técnica de aplicação do direito, a gente chegar em 2022 e dizer, olha, lá em 2021 o gestor deveria ter cumprido um patamar X, né? Até mesmo porque na época, em 2011, que é a data dessa gestão, o tribunal nunca se manifestou quanto à necessidade de estabelecimento de um patamar recomendável para o gestor. Então, essa preocupação que nós temos desde sempre, quando da aplicação do direito, concordo integralmente com a discussão, em que pese haver uma autorização do próprio Poder Legislativo para esse remanejamento em um patamar superior àquilo que nós consideramos razoável. Isso faz com que se perpetue digamos assim, um ambiente de ausência de planejamento orçamentário adequado. Isso nós sabemos que é muito ruim para a administração pública. De modo que, como nós somos um agente transformador da realidade, né, contribuímos para essa transformação da realidade, nós deveríamos primeiramente atuar em termos de recomendação, orientando o gestor, estabelecendo um entendimento
a partir dessa unificação de pensamentos, que parece que há uma unificação de pensamentos, para que a gente possa cobrar de forma sancionadora a partir da gestão do ano que vem ou 2 anos depois. Só essa colocação que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Ok, conselheiro Selmo. Mais uma vez, desculpe aí, você está terminando ainda o relato do processo. Pode continuar. Excelências, em resumo, eu quero destacar aqui, eu não sei se vai ser aberta alguma questão preliminar a respeito, mas tudo o que nós trouxemos aqui como fatores justificadores do nosso posicionamento, ele foi oferecido ao contraditório. Então, foi assegurada a dialética própria. Nada daqui está sendo levado sem que o gestor tivesse manifestado a respeito. E aqui relembro, posso também estar equivocado pelo tempo, pedi até uma assessoria na época, mas acho que todos aqui também esqueceram, há uma decisão ou um ato, acredito que da presidência, em que os gabinetes eles teriam a competência de fazer esta análise quando o gestor ele fosse notificado, apresentasse suas justificativas, e isso evidentemente sem passar por cima das competências das diretorias técnicas. Agora, surge a dúvida, não posso dar certeza que isso é realmente com relação a processos de vista ou são em processos comuns de julgamento, mas que algo nesse sentido há, pois não? Tem que justificar também. Tem o número do ato? Ok? É importante ter o número, porque aí a gente fala com... Eu sempre gosto de falar evidenciando, comprovando aquilo, para não assustar as pessoas. A minha assessoria me informou aqui que, na verdade, foi um processo nesse sentido, que gerou uma discussão, e há um ato se referindo aos casos de vistas. Aquele caso em que é pedida a vista e que é necessária alguma diligência interna que não gere prejuízo nem para a parte, nem para a competência técnica interna manifestar a respeito. Então, doutor Ricardo, como eu estava explicando, os fatores que nós trouxemos aqui, justificadores do posicionamento, todos eles foram obedecidos à dialética adequada, tá? Então, o gestor se manifestou e quando o Ministério Público se manifestou derradeiramente, essas situações já estavam contidas nos autos, ok? Tendo em vista o fator de contabilização que Vossa Excelência falou, eu estou só começando, inclusive, do final, de cerca de R$124 mil, apesar de não estar explicitamente contabilizada, ela foi, sim, considerada nos cálculos do Fundeb. Tá? Eu justificativa aqui no voto tem a análise feita por nós. Em função disso, é difícil, assim, eu acho que foram pouquíssimas as prestações de contas que eu relatei, talvez nos desvio à mão a gente possa conferir aquelas, pelo menos com regularidade, desculpe, com ressalvas, sem ser pela aprovação. E eu estou falando isso de uma forma até técnica, eles estão falando de prestação de contas, de emissão de parecer prévio, que não cabe regularidade, irregular com ressalva ou irregular. Sim, Excelência, é o ato 336 de 2019, em questão de ordem, processo 51 CES de 2015. A diligência proposta pelo conselheiro que pediu vistas no processo em plenário Câmara, se aprovada, o mesmo deve realizar a referida diligência e devolver os autos relatório originário para manifestação primeira, dispensada posterior tramitação pela diretoria de fiscalização, ressalvado encaminhamento ao órgão ministerial.
Esse ato está publicado no Diário de 4 de dezembro de 2019. Eu já tinha falado isso aqui em sessão, estou falando novamente, agora veio a comprovação. Mas passando adiante, Excelências, eu trago voto no sentido de emissão de parecer prévio, também recomendando, declarando aqui que a Câmara, que quando faça o julgamento, faça pela reprovação, desaprovação das contas, em função de não comprovação de fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares. Mesmo que haja essa autorização legal dada pelo Legislativo, tem que se justificar por que está se abrindo, Excelência, tá? E a fonte. Apesar do gestor ter se manifestado, como disse o doutor Ricardo, vastamente sobre o assunto, juntando rubricas, valores do que apresentou, ainda ficou faltante de recursos relacionados a créditos adicionais. Então, aguarde um pouquinho que o processo é longo, eu tenho que ir item por item, só para dar a informação correta, especificar o que ficou faltando. Ficou faltando o excesso de arrecadação em duas rubricas, 20 MDE e 40 ASPS, que é muito sugestivo. Um, gasto de educação e outra de saúde, no valor de 50 mil que não foram comprovados. Abriu-se créditos adicionais sem ter a fonte comprovada para abertura. Falha no planejamento quanto à previsão e execução das receitas públicas, casada com a ausência de justificativas quanto a essa frustração. E aqui, só para dar valores mais ou menos aproximados, seria o município, ele previu, despesas, transferências de capital da ordem de 11 milhões e foram executados somente 280 mil reais, cerca de 2,5% do que foi. E como também destacou o parecer da auditoria, o gestor não apresentou, apesar de cientificado, nenhuma justificativa para isso. Isso descamba para a falha de planejamento, casado, como eu disse antes, a ausência de justificativas para tal frustração. Também, por haver contabilização no ativo financeiro, e aqui, em termos contábeis, ativo fictício, na ordem de 387 mil reais, de valores que não deveriam mais constar, já deveriam ter sido baixados e não foram. O que é que isso traz? Dá a ele a possibilidade de, por não existir verdadeiramente aquele ativo, de poder se contrapor às despesas daquela época, como se tivesse dinheiro em caixa para fazer frente à despesa. E não há, cerca de 387 mil reais. No encaminhamento do patrimônio, das informações do patrimônio público ao tribunal, que não basta só a cada ano o gestor encaminhar uma lista informando que bens móveis ou imóveis foram adquiridos ou vendidos. Principalmente quando forem vendidos, que tem uma sistemática diferenciada e que vai descambar em outra situação, de não encaminhar os procedimentos administrativos para o Tribunal de Contas. Se quer encaminhar aquela relação dos processos licitatórios levados a efeito. Aqui eu falo processo licitatório, mas a gente tem que entender procedimentos administrativos de uma forma geral. Porque ele pode utilizar, ser licitatório ou não. Tem que encaminhar
ao Tribunal de Contas, por força de normatização interna. Cancelamento de restos a pagar no importe de R$ 42.000. Todos nós sabemos, restos a pagar processados são restos a pagar que já tem um dono. O serviço já foi prestado, o bem já foi encaminhado. Então, o ente público tem a obrigação apenas de fazer a contraprestação, de pagar aquilo que ele já... O doutrinador entende que quando acontece isso, há um enriquecimento sem causa da administração pública em prejuízo daquele que de boa fé contratou com o poder público. Descumprimento da aplicação mínima em educação, atingindo o patamar de 64 inteiros e 63 centésimos por cento. E aqui não há aquela divergência, é o cálculo direto mesmo. Deixa eu só confirmar, para não dar Vossa Excelência uma informação equivocada, com base na memória de cálculo que é feita. Aqui realmente não há nenhuma divergência com relação... Não há divergência daqueles entendimentos de se retirar a aplicação feita em matéria administrativa, que seria ou não finalidade da educação, não há. Aqui é cálculo direto, inclusive um equívoco realizado, e isso foi oferecido, tá, à dialética, ao gestor, isso manifestou a respeito. Aqui, os cálculos que nós fizemos foi porque a diretoria e também o parecer da auditoria, ele deixou de deduzir o valor de cerca de 280 mil a título de transferências de convênios da União, destinadas aos programas da educação. Então, isso é a parte, não pode ser computado como despesa. Deduzindo esse valor, houve o percentual de cumprimento de 64 inteiros, e 63 centésimos por cento. Como aqui não foi objeto da questão da saúde, porque, como afirmou o Ministério Público consignado, houve sim o cumprimento daquele percentual. Ausência, né, como eu disse, da relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício. Também o descumprimento do limite máximo das despesas de pessoal, tendo atingido o Poder Executivo o percentual de 58 inteiros e 87 centésimos por cento. Isso só o Poder Executivo, que somado ao Poder Legislativo, descumpriria o limite total do ente, que passaria a 60 inteiros e 44 centésimos por cento, que eu trago só como informação adicional. E aqui também posso destacar que as situações aqui em que entendemos em trazer também como item de reprovação são justificativas de dívida fundada, relacionadas, inclusive, à parte previdenciária, mas que, na verdade, voltada especificamente à questão do regime próprio de previdência, o destaque de insuficiência atuarial do regime próprio no valor de 22.213.000 para o respectivo exercício, como também para o período a falta de emissão do certificado de regularidade previdenciária.
Então, isso nos deu o norte para que trouxéssemos o nosso voto no sentido de emissão de parecer prévio pela reprovação. Por derradeiro, eu quero fazer um destaque, lembrei-me agora, da questão do certificado, do parecer e do relatório de auditoria, do controle interno. E aqui eu justifico como motivo de não reprovação, como a prestação de contas é de 2011, parece-me que, por normativos internos, e por favor, longe de mim, entendam, há uma disposição constitucional, há princípios a serem observados, há disposição legal. Eu ainda hoje tenho muita dificuldade em aceitar que, por falta de qualquer ato administrativo interno do tribunal, não se cumpra o que está disposto na Constituição ou na legislação de uma forma geral. Embora o tribunal o fez com relação ao sistema de controle interno, afirmando que, a partir de 2012, seria suficiente para a reprovação o não encaminhamento. Mas não é só o não encaminhamento, é o não encaminhamento e ser encaminhado conforme estipulado na resolução, com todos aqueles dados. Como já tivemos a oportunidade de, aqui em sessão, verificarmos que, apesar de encaminhado, ou o parecer do controle interno é limitado a alguns meses, ou encaminhado muitos anos depois, ou simplesmente se limita a dizer que a gestão está toda comprometida, toda certa e já com os dados que, porventura aqui verificados às vezes, pela própria diretoria técnica, pelo parecer da auditoria quando atuava, e às vezes do próprio relator, evidenciando, mostrando as ilegalidades / irregularidades. Então, não é só o envio, mas o envio da forma que é para ser enviado. Então, como por si só poderia ser objeto de reprovação, esse não encaminhamento, porque o controle interno, o parecer, deveria ser, para nós do controle externo, a peça mais importante a se analisar, porque ela já traz um retrato de toda a administração naquela época. E até por disposição constitucional, é necessária a atuação do controle interno em prol de um exercício sadio do controle externo verificado pelas Cortes de Contas. Então, Excelência, essas são as minhas razões pelas quais eu trago meu posicionamento nesse sentido quanto à gestão aqui declinada, senhor presidente. Okay. Em discussão, o processo é relatado pelo conselheiro Anselmo. Senhor presidente. Em voto, conselheiro Fernando. Obstante eu ser o primeiro a votar, depois do companheiro Anselmo, grande estudioso da matéria, eu gostaria, senhor presidente, de, antes de tomar o voto, ainda na fase da discussão, fazer uma pequena reflexão, já discutindo os pontos de fragilidade deste processo que vamos votar. O que me salta aos olhos, no primeiro momento, é aquela discussão que demorou-se bastante tempo sobre ela, no percentual razoável autorizado pelo Poder Legislativo na mobilização dos créditos orçamentários. Eu vejo, senhor presidente, que em alguns momentos, e não poucos, nós fazemos referência. Isso é um absurdo, tantos por cento, 30%, 40%. Eu tenho um processo aqui, que relatarei logo mais, que já disponibilizei a todas as vossas excelências, que o Poder Legislativo autorizou 100% neste processo aqui. 100%. E eu fico aqui a pensar, ora, nós vamos votar, isso já foi dito pelo Ministério Público, pelo relator, ao cabo, nós vamos fazer aqui um parecer prévio e vamos enviar para os próprios legisladores a palavra final sobre o processo. E eles próprios
autorizaram o Poder Executivo a fazer essa monstruosidade, essa maluquice orçamentária. Agora, por outro lado, eu volto a dizer, nós já falamos aqui diversas vezes, é um absurdo, tal, 100, 120%, 130%, dependendo das alquimias orçamentárias, às vezes ultrapassa-se 100%. Então, o que nós